Dois, vamos falar do Comitê de Mobilidade, que foi criado pela Prefeitura de Belo Horizonte, em conjunto com a Câmara Municipal, para discutir a mobilidade aqui em Belo Horizonte, fazer aí uma integração com a região metropolitana. Aquela curiosidade de repórter, né? Você fica ali, pô, cadê as reuniões? As reuniões que acontecem todas as terças-feiras. Toda semana a gente falava, né, João? A gente falava e a gente sempre cobrava e tentava ver aí soluções para o transporte que estava sendo discutido. E aí eu procurei a prefeitura porque tem 3 semanas que não acontecem as reuniões. E aí eu procurei a prefeitura para entender um pouco se a reunião, se esse grupo está suspenso ou não. E a prefeitura me informou o seguinte, que está trabalhando na consolidação dos dados para a liberação do segundo desembolso do subsídio e também na elaboração de estudos para uma nova solução após março de 2023 e as reuniões serão retomadas no final de agosto. Eu procurei também alguns integrantes do comitê e aí tem uma opinião dividida. Uns integrantes, eles falam que foi suspensa, que a prefeitura suspendeu sem falar, né, sem explicar muito qual justificativa para suspender. Outros afirmam, viu, Lucas, Paulo e nossos ouvintes, que não está suspensa. As reuniões não estão suspensas pela prefeitura porque estão esperando um balanço, estão fazendo balanço das atividades desse primeiro mês de subsídio, das melhorias no transporte público e que a prefeitura nesse mês ainda vai apresentar esse balanço na Câmara Municipal. Então são esses posicionamentos de ambas as partes. Então essas reuniões voltando no final de agosto, próximo à segunda parcela do subsídio. Curioso, João. Curioso esse comitê, que aliás está sendo chamado por algumas pessoas internamente de comitê do subsídio. Porque é o que está aparecendo. O comitê se forma, aí decide, vamos cobrar, vamos ficar de olho, o subsídio vai ser pago, mas se estiver aquém o serviço, o subsídio é suspenso. O comitê foi feito para avaliar a qualidade do transporte público e não se reúne. Ah, não, mas é porque está sendo feito o cálculo, a gente está analisando, fazendo um balanço desse primeiro mês. Mas peraí, senhores, a reunião, o comitê não tinha justamente esse objetivo de fiscalizar o transporte público, de fiscalizar as concessionárias, de fiscalizar como está sendo cumprido esse contrato com o Executivo Municipal? E aí, João, curioso, né? E aí se volta no fim de agosto, próximo ao pagamento da segunda parcela, uma reunião ou duas ali, rapidinho, um cafezinho, paga-se a segunda parcela do subsídio e aí suspende de novo. Porque, peraí, a gente tem que fazer o balanço do mês de setembro. Uai, gente, mas aí tá fácil demais, uai. Aí esse dinheiro tá caindo muito fácil na conta das concessionárias. Esse comitê, meu amigo, tem que se reunir semanalmente. Vou discordar do amigo do comitê que falou que não, é isso mesmo, é porque eles têm que avaliar lá, fazer um balanço. Quem tem que fazer balanço é grupo de trabalho junto com a prefeitura, junto com as empresas de ônibus. Porque teve aumento de linha, mas ainda tem ônibus com problema. Ainda tem ônibus desmontado no meio da rua. A gente teve o caso do articulado na semana passada. Ainda tem motorista passando mal e atropelando casa, restaurante. Ou você acha que a gente não tá vendo isso? Ô, amigão, você tá chamando o Belo Horizontino de trouxa. Você dá 237 milhões pros caras, parcela isso, paga a primeira e não reúne mais. Fala, não, nós vamos reunir lá na frente, na hora de pagar a segunda. Deve ser reunião, João, só pra entregar o dinheiro. Deve ser isso. Olha, eu não tenho mais quase nada a acrescentar. Eu sempre tive um pouco de desconfiança da velocidade com que esse comitê foi aceito e foi colocado a trabalho, mas não por desconfiar de quem estava no comitê. Porque eu desconfiava que aconteceria muito isso, que ao longo do tempo, esse comitê ia se esvaziando. Aconteceu até mais rapidamente do que eu imaginava. Porque um comitê como esse não tem que ficar mais discutindo tantas coisas. Se fez um acordo, que se cumpra o contrato e que se repactue o contrato como é missão do comitê. Esse negócio de ficar sentado no blá blá blá, no tititi, não é mais função. A fiscalização tem que partir da SUMOB. Foi estabelecido SUMOB ou SUMOB? SUMOB. SUMOB. Foi estabelecido uma superintendência que tem que fiscalizar o transporte, de acordo com aquilo que está assinado lá no acordo para o subsídio.
E que se faça e repactue rapidamente o contrato. Porque eu tenho certeza que isso vai virar. Tira as crianças da sala, enraba mosquito. Ô, Paulo, ninguém consegue eu vou discordar de você, cara. Eu acho assim, o Legislativo chancelou esse subsídio. Foi ali, votou, aprovou. Aí veio aqui na frente, vou até dar nome, Gabriel Azevedo, veio aqui e falou, não, mas é porque se não cumprir, vamos suspender o contrato, vamos suspender o subsídio. Beleza, cara, mas vocês têm que reunir e avaliar semanalmente, gente, 2 horinhas por semana, você não tem, vereador? Vocês não têm comitê? Pra reunir e falar, essa semana foi boa? Não, essa semana aqui um ônibus atropelou, entrou pra dentro de um restaurante porque o motorista esqueceu o freio de mão puxado, não puxou o freio de mão. Por quê? Tava cansado? O que aconteceu? Ah não, essa semana aqui um articulado desmontou no meio da via. O que tá rolando com essa concessionária aqui? Alô, fulana? Toda semana, cara, 2 horinhas pra você sentar e conversar pra ver se tá valendo pagar mais milão pra concessionária no mês seguinte. Não é no final do mês, ah não, a Sumob avaliou aqui que tá tudo certo. Sabe por quê? Porque o Belo Horizontino já foi feito de trouxa lá no ano passado, ou se não me engano retrasado, quando 160 milhões foram pagos em subsídio para as empresas, em antecipação de vale transporte, e nada foi melhorado. Então você vai me desculpar, mas se comitê não tem 2 horas por semana para reunir, que seja para não falar nada, vamos discutir aqui a série Stranger Things, porque não tem o que falar. Mas vocês vão sentar, que vocês vão achar coisa. Se for para olhar, vocês vão achar coisa toda semana para corrigir, para bater em porta de concessionária e mandar eles melhorarem o serviço. Ô Lucas, a gente lembra que foi criado um canal para denúncias dos passageiros para a prefeitura, para fazer essa fiscalização também. Eu tô aqui agora, nesse momento, nós temos desde o início desse subsídio, 4.666 reclamações no transporte público, a maioria pelo descumprimento do quadro de horário, seguido de superlotação e reclamação do quadro de horário. São essas os três maiores questionamentos dos usuários. E aí vou pegar por linha aqui, ó, nós temos as linhas vencedoras aqui, a 806, 823, 808, 52, 50 e 62, a lista aí dos 5 piores serviços que estão sendo prestados aqui na capital mineira, vamos dizer assim, por isso, segundo os próprios passageiros em denúncias à prefeitura, Paulo. É esse tipo de coisa, por isso que eu digo, eu não entendo por que até agora não tem um aplicativo que funciona. Porque pelo aplicativo você teria como função e informação o horário dos ônibus, o número de passageiros que cada ônibus transporta, o horário que ele passou nos pontos, para que todo mundo pudesse acompanhar. Porque isso, olha, me desculpe a sinceridade, mas existem aplicativos que fornecem informações em tempo real muito mais complexas do que essa. Você ter dentro do ônibus um sinal sonoro que compute o número de passageiros daquele ônibus e que envie para uma central de informação com 4G e agora 5G na cidade, não dá para esperar mais. Então, vamos lá. Sabe o que é? Eu jurei que eu não perderia a paciência com essa relação empresas de transporte coletivo. Eu te dou público. 15 dias, Paulo. Mas eu já estou perdendo. Pois é. Essa relação empresa de transporte coletivo, Prefeitura de Belo Horizonte, cidadão, ela tem que ser revista absolutamente. Me desculpe a sinceridade, senhor presidente do Setra, senhor superintendente do Setra, senhor prefeito da cidade, senhor superintendente da Sumob, essa relação já atingiu um nível de promiscuidade que não tem mais solução. É preciso se refazer absolutamente o sistema de transporte coletivo da cidade. É deixar esse operando por um tempo determinado e marcar um tempo determinado para refazer toda a estrutura de contrato, de prestação de serviço, de remuneração. Sabe, há a reclamação de que se remunera por passageiros e querem por quilômetro rodado. Então que se ponha isso no papel. Exato, velho. Não fica discutindo, chega no... O que não dá porque discute até chegar na grana. Aí libera a grana. Aí não se discute mais. Aí não, agora vai melhorar porque mais 200 milhões foram entregues aí e agora até é de boa. Aí tá todo mundo amigo, o Licurgo é amigo do Fuad, a Sumop tá de boa e não se fala mais nada. Aí daqui na frente tem mais um colapso, aí opa, não, mas gente, mas é porque a grana não tá dando, vamos reunir de novo.
Sabe, eu vou lembrar aqui, Paulo, porque o brasileiro tem a memória curta, que esse não é o primeiro comitê para discutir isso, não. Vocês lembram do comitê da repactuação? Sim. Que foi feito lá na pandemia? Durou o quê? 3 reuniões, se não me engano. Foram 3 reuniõezinhas e sumiu. Aí os caras deram o grito e falaram, gente, por que foi? Teve até despacho no Dom, desfazendo o comitê. Não, porque não precisa nesse momento. Aí, ok, foi refeito o comitê. Reuniram bonitinho, semanalmente, estava lá terça-feira. Assinou o subsídio, meu filho. A primeira parcela foi paga. Sumiu o comitê, mano. Ah, você tá de brincadeira comigo, Paulo. O brasileiro é trouxa mesmo. Eu queria, mais uma vez, fazer aqui um... Eu sei que os proprietários das empresas de ônibus, o Cetra, não gosta desse tipo de comentário que a gente faz aqui. Eu sei que não soa bem, não cai bem para eles. Primeiro, então, só para referendar o comentário, eu acho que, inclusive, quem tem que explorar isso é a iniciativa privada. Mesmo. Porque todo mundo me conhece e sabe que eu sou a favor da diminuição absoluta do Estado na vida das pessoas. Absoluta. Só que não adianta você ter um segmento da iniciativa privada que não se renova, que não entende novas tecnologias, que não entende novos processos de prestação de serviço, que não entende novas relações comerciais ou contratuais. Então, o que eu penso a respeito do Cetra, e eu não tenho nenhuma inimizade declarada aos senhores, muito pelo contrário, eu acho que se os senhores fizessem um bom serviço, os senhores seriam admirados. O que eu penso a respeito do Cetra é que os senhores não se capacitam para modernizar o serviço que os senhores prestam. Os senhores não discutem mobilidade, que seria a função dos senhores discutir. Os senhores não discutem modernização, inovação e tecnologia, que seria a obrigação dos senhores discutir. Os senhores não discutem substituição de frota por modais mais ágeis. Nada disso é discutido pelos senhores e essa é a função dos senhores, empresários do transporte público, do transporte coletivo, me desculpe. Os senhores deveriam arejar a capacidade de discussão de vocês. Transformar a atividade de vocês numa atividade moderna. Vocês ainda operam esse sistema de maneira pré-histórica. Então, se vocês não fizerem essa modernização, cada vez mais vocês serão desimportantes. Veja e siga o exemplo do que faz hoje a indústria automobilística. Uma das maiores empresas de automóveis do mundo, a Stellantis, que é uma joint venture Fiat, Chrysler, Citroën e Peugeot, reunidos para discutir mobilidade, mais do que fabricar carros. Essa é a modernidade que vocês têm que buscar, Cetra. Essa é a arejar a discussão da maneira que vocês devem fazer. Eu vi aqui, estava de férias, vi a entrevista que vocês fizeram com o... Raul Licurgo. Raul Licurgo. Ora, me desculpe, senhor Raul. Gostaria de até estar aqui no dia. Infelizmente não pude, até porque foi no Rock News, o horário que eu não podia estar aqui. Ah, absurdo. Me desculpe, mas aquela entrevista mostra como é a antiga visão do Cetra. Ô, Paulo, bicho, desculpa, João. O João vai roubar aqui porque é o horário. Vamos voltar com essa discussão daqui a pouquinho? Vai lá. Voltamos com mais um bloco do Central 98. Muita gente comentando sobre o subsídio aí para as empresas, essa questão do comitê, das reuniões que não estão acontecendo. Trazer um do YouTube aqui, o Fábio Viana falando o seguinte, que tem que melhorar o transporte público para melhorar o trânsito na cidade. Tem razão, né? Que o pessoal migra para o transporte público e deixa o carro na garagem, né, Paulo? Vamos evitar falar transporte público, porque não é a terminologia adequada. É transporte coletivo de passageiros por concessão do serviço público. Então, é o transporte de passageiros. É, verdade. Porque não é um transporte público, não é operado pela iniciativa, é operado pela iniciativa privada, sim, não é pelo setor público. Então, chamar de transporte público cria um engodo, uma mentira na cabeça da população. É transporte de passageiros operado por concessão pública. Pronto. Essa é a verdade do transporte. Mas é muito longo, Paulo. Acho um nome menor. Transporte de passageiros. Pronto, é rapidinho. Porque eu acho que quando você usa a terminologia adequada, você está dando para aquele que recebe a informação uma compreensão exata do que é aquela prestação de serviços. Porque você pode atribuir à prefeitura a responsabilidade de um contrato mal feito. Mas você não pode atribuir à prefeitura a responsabilidade da prestação do serviço.
A prestação de serviço é contrato feito com as empresas. Então, a prestação de serviço é responsabilidade das empresas e não da prefeitura, que deve fiscalizar, porque é a autora do contrato. Aliás, ela é preposta naquele contrato pelo cidadão. Sim. Ela fala em nome do cidadão. Portanto, quem assina o contrato com o Cetra, com as empresas de transporte, é o cidadão de Belo Horizonte. Tem que deixar claro. Eu tenho birra com essas coisas, dinheiro público, transporte público. Nada é público. Não tem almoço de graça, não. Sempre tem alguém que banca esse negócio. E quem está bancando esse contrato somos nós. Com imposto, com preço de passagem paga, com tudo mais que se tem envolvido nessa questão. Até subsídio que o governo federal deu agora para as empresas de transporte. Pronto. Você pode trazer Ô, comentários, João, o Lucas? pessoal falando de subsídio aqui, eu vou trazer o comentário do Caio. O Caio tá pistola, meu filho. Olha, meu nome é Caio, sobre o transporte público coletivo. Eu acho que teria que ser um serviço público e não por licitação. É um dos poucos que eu acho que tem que ser público e não privado. Porque esse serviço é uma máfia, onde a mesma empresa é responsável há mais de 50 anos por essa licitação. E digo mais, acho que só tira essa empresa de lá quando a população tomar uma atitude mais anarquista e tacar fogo em todos os ônibus deles. Ó o Caio, bicho. Peraí, não, Aí é assim não, aí também. é violento. Aí eu acho que... Não, Não, vamos tá tirar bravo. fora de propósito esse tipo de coisa. Tá bravo. Não, é fora de propósito esse tipo de coisa. Existem outras atitudes que talvez sejam até mais pesadas para o bolso. Mas daqueles que a operam. primeira metade do comentário dele é válida, você não acha, não? Não, muito válida. Tinha que ser serviço público. Quando ele radicaliza, eu não acho que tem que ser serviço público. Eu não acho, porque eu sou de uma geração em que o transporte coletivo era público. Era caótico o transporte coletivo público, porque você não tinha o responsável. Eu lembro para vocês, por exemplo, a falida e, graças a Deus, fechada BH Trans mostrava para a gente como é que era inútil a relação de administração pública desse transporte, ou desse serviço. Então, eu acho que tem que ser mesmo por concessão. Acho que tem que se privatizar até mais, com mais responsabilidade. Agora, radicalizar no sentido de... Eu fico até repercutindo isso. Não é esse o caminho. O caminho é, vamos penalizar o bolso. Sabe? Não cumpriu, para de pagar o subsídio. Imediatamente para de pagar o subsídio. O subsídio está aí aprovado, para de pagar o subsídio amanhã, acabou. Essas linhas que estão aí como campeãs de reclamação, vai lá e... Eu ia falar o que eu Paulo, eu duvido que isso vai acontecer, irmão. Eu duvido que isso vai acontecer. O problema é que eu disse que duvidava da eficácia do comitê e continuo duvidando. Porque eu sabia que, com o passar do tempo, os outros atores iriam querer esvaziar o comitê. É evidente, incomoda politicamente a prefeitura a existência desse comitê. É ruim para o Cetra sentar-se com vereadores à mesa. Porque os vereadores vão expor, vão colocar aquilo que é a pressão, justa pressão, que recebem da população. Então, eu sou descrente nesse sentido. Por isso que eu digo, marquem uma data. Olha, o serviço vai ficar funcionando dessa forma por 90 dias. Daqui 90 dias tem um novo contrato, uma nova prestação, uma nova forma de entendimento. E com relação ao serviço público, eu acho que tinha que privatizar ainda mais, dando a eles a responsabilidade de eficácia e eficiência mediante contrato de prestação de serviço. Não cumpriu, penaliza. Não cumpriu, penaliza. Só que, por exemplo, a falida, extinta e finada, graças a Deus, BH Trans, aplicou um sem número de multas nas empresas de transporte. Desafio. Quantas foram pagas? Nenhuma. Pronto, acabou. Esse aqui é o problema.